Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Light Vision. Muito obrigado por participar conosco. Hoje falaremos um pouco sobre novas tendências da Novistar, falaremos um pouco também sobre processadora de grande porte da Ancor 3. Então temos aí um material bem rico para abordarmos aí. Então, mais uma vez, obrigado para quem nos prestigia, para quem participe com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a Light Vision. Então, a empresa ela já está no mercado há 40 anos, com uma larga experiência em distribuição de equipamentos, etc. Então, só um pouquinho de história, rapidamente. A operação começou em 1984 como uma assistência técnica especializada em áudio e vídeo. Depois, no ano 2000, foi fundada efetivamente a Light Vision como marca e como distribuidor de Pro AV. E hoje, 2026, 42 anos após e 26 anos com a experiência de distribuidores, o que nós trazemos para o mercado brasileiro? O que nós temos para oferecer aqui? Primeiro, uma equipe capacitada, uma equipe treinada para buscar a melhor solução para o problema que o cliente nos traga. Então, por exemplo, preciso fazer um projeto com painel de LED, preciso fazer um auditório onde envolve não só telas, mas envolve áudio, envolve outras situações. Então, nós temos uma equipe voltada para dar a melhor solução possível. Procuramos ter a melhor relação de custo-benefício. Então, nesse sentido, sempre trazendo condições especiais, sobretudo condições de pagamento, parcelamentos, um suporte técnico que nós estamos aqui conectados sempre com os fabricantes que nós distribuímos. Falando em fabricantes, então esses aqui são os nossos parceiros atuais. Então, nós somos distribuidores oficiais, todos eles com contrato assinado da Analogway, da Barco, da BOE, da Christie, da Epson, Panasonic, Carray, da Shure, Novistar, Sony, Pixelhu, QSC Qsys, RF Vinyl e Sharp, que é a antiga NEC, Foi feita uma fusão aí entre NEC e Sharp e eles decidiram manter como branding Sharp e não mais NEC, ok? Então, essas são as marcas aí ao qual a Light Vision vem distribuindo equipamentos ao longo desses 26 anos, mantendo sempre estoques, não só no Brasil, nós temos uma base nos Estados Unidos, uma base de apoio, onde nós mantemos uma parte de inventário lá. Então, os principais mercados que nós atuamos, lembrando que nós atuamos sempre através de um canal, seja ele uma revenda, ou seja ele um consultor, dentro do mercado corporativo, broadcast, educação, eventos e entretenimento, casas religiosas e o mercado de rental. Então, aqui a gente tem vários produtos, várias soluções para atender especificamente esses mercados. Não só esses mercados, mas esses são os principais que nós atuamos até então. Um outro ponto onde a Light Vision ela se destaca, e nós somos assim meio que pioneiros no mercado brasileiro, são a questão dos treinamentos, e principalmente treinamentos com certificações. São treinamentos que são desenvolvidos de acordo com os fabricantes. Tanto é que está previsto agora para o mês de setembro um treinamento com certificação Novistar. Então, daqui mais um tempo, a gente já vai começar a divulgar as datas e etc. Então, fique à vontade aí em se registrar e participar conosco. Aí, diferente do webinar, será presencial, aqui em São Paulo, nas nossas instalações aqui em São Paulo. O importante dos treinamentos é capacitar os usuários com as ferramentas que nós comercializamos. É mostrar quais são os pontos principais,
porque quanto melhor vocês souberem utilizar esses equipamentos, melhor para todo mundo, né? Então, essa é a ideia. Então, a apresentação da Light Vision seria isso. Está aqui os contatos, QR Code, fique à vontade aí se quiserem fotografar esse slide, né? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais aí, ou para quem já tiver o nosso contato também, WhatsApp, etc., fiquem à vontade, ok? Muito obrigado por enquanto. E a gente vai começar o nosso bate-papo tecnológico falando sobre uma das empresas mais icônicas dos últimos anos aí no cenário mundial, sobretudo para videoprocessamento e soluções de processamento com painel de LED, que é a Novstar, que é uma marca extremamente famosa e conhecida aqui no nosso mercado, né? Eles criaram aí diversas plataformas de desenvolvimento em função das necessidades que eles vão apurando no mercado. Então, eles dividiram aqui em 5 linhas, né? A linha de controle de LED de exibição, onde tem lá SendCard, ReceiveCard e os softwares de controle. Processamento de vídeo, onde tem lá a famosa série H, onde tem as videoprocessadoras all-in-one, soluções com switches, com consoles, com players, etc. Uma plataforma cloud, né, que é através do Vinox Care e do Vinox Media, que é uma plataforma baseada em nuvem para fazer atualizações e até monitoramento de equipamentos à distância. Depois tem aqui equipamento de detecção de núcleos MLED, né, microLED. Eles estão desenvolvendo aí várias ferramentas. Isso aqui é mais voltado para os fabricantes de painel de LED e chegando até o circuito integrado núcleo MLED. Então, a Novstar ela desenvolveu chips, né, para painéis de LED. Então, existem aí já algumas linhas que dão uma qualidade muito superior utilizando o chip da própria Novstar. Bom, com a evolução do mercado, conforme esse mercado ele vai crescendo, as necessidades elas vão crescendo, as resoluções aumentando, as dimensões das telas cada vez maiores, começam a surgir novas necessidades, por exemplo, de uma resolução melhor, de um processamento de vídeo mais apurado, de uma conexão com câmeras. Hoje é muito comum se utilizar aí os sistemas imersivos. Então, as próprias produtoras de conteúdo hoje mas há algum tempo já vem utilizando estúdios voltados para a produção de conteúdo. Então, a Novstar desenvolve uma linha chamada Coex, que é uma linha superior àquela linha padrão que o mercado já está acostumado a consumir, já está acostumado a utilizar, com o melhor resultado, né? Então, aqui a gente vai abordar alguns pontos. Então, dentro dessa linha Coex, existem 2 plataformas. A plataforma convencional, que é de 1G, né, que ela é muito similar em termos de capacidade de processamento do que a linha que até então. Então, ela só tem realmente aí alguns recursos a mais, ela tem uma forma de gerenciamento de vídeo e etc., melhor do que a linha convencional, mas em termos de processamento continua 1G. E aí, com a evolução e com o aumento de telas e a quantidade de pixels que tem que ser processada, saiu também o sistema 5G, que a gente vai abordar daqui mais um pouco. Então, dentro dessa linha de 1G, nós temos a linha KU20, MX20, depois nós temos aqui MX30, MX40, que tem a MX40 e a KC40, que é um produto novo, que é uma MX40 um pouco mais simples,
né, com investimento menor, mas um produto já de boa qualidade, a MX2000 Pro e a MX6000 Pro. Então, chegando aí, partindo de 3,9 milhões de pixels, chegando até 141 milhões de pixels em um único equipamento. A outra vantagem da linha Coex é que ela já tem um software novo, que é o software VMP. Esse software, além de ele ser muito mais intuitivo do que o Nova LCT, que todo mundo conhece aí, o que utiliza para fazer endereçamento dos painéis, ela já tem muitos recursos a mais e a forma de gerenciamento, a forma de configuração desses painéis é muito mais simples, tá? Dando uma ferramenta realmente muito poderosa. Dentro do 5G, então nós temos aqui a CX40 Pro, que é um equipamento já 4K nativo, 4K 2K, né? Depois nós temos a MX2000 Pro e a MX6000 Pro. Então, dentro da MX2000, 6000, que é uma plataforma muito parecida com a série H, porque você pode escolher placas de input, de output, e etc. Essa plataforma ela já tem as duas opções. A opção de 1G ou a opção de 5G, tá? E depois a gente vai mostrar qual é a diferença entre processar com G, processar com 5G, para ficar um pouco mais claro. Bom, a MX40 Pro não é um produto novo, já é um produto que está no mercado há algum tempo, aí, já muitas empresas estão utilizando. Ela já está preparada para trabalhar com a série de Receive Cards A10S Pro, diversas portas de entrada e saída, né? Já com gerenciamento através do software VMP. Tá? A ideia aqui é só mostrar os equipamentos, a gente não vai fazer uma demonstração de cada item. Então, aqui é só dar um overview em cima de cada produto. Né? A KC40, que é um produto recém-lançado, a gente, inclusive, já tem um demo aqui no Brasil, ele tem as capacidades muito parecidas com a MX40, só foram extraídos aí alguns recursos de processamento mais afinados, mais apurados, sobretudo para câmeras, mas que já atenderia, por exemplo, um mercado tanto corporativo quanto de eventos, para os eventos mais convencionais. Por exemplo, vamos fazer lá uma convenção, fazer lá um seminário, tal, então que não exige um nível de detalhamento de imagem tão superior, mas já é um produto que entrega uma qualidade melhor e, sobretudo, ele é gerenciado através do VMP, que é um software também bem mais apurado, bem mais desenvolvido do que o Nova LCT. Aí depois aqui, falando um pouquinho sobre a linha mais básica, né, que é MX30, MX20, KU20, então produtos mais de entrada, né, partindo aí de 3,9 milhões de pixels, chegando lá, nesse caso aqui, até 6,5 milhões de pixels com 10 portas em 1G. Okay? De novo, né, gerenciado pelo software VMP, tá? A gente vai ter no próximo, em alguns slides aí para frente, falando um pouquinho sobre o software, a gente vai mostrar alguns recursos aí. Bom, aqui chegando já naquela linha MX2000, MX6000, que nós falamos que tem as opções de placas, né? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos aqui os inputs, né? Então, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 12G SDI, já tem card com HDMI 2.1, que já faz o 8K, nesse caso aqui, o 8K 30 Hz, o outro card com duas entradas DisplayPort 1.4, o protocolo ST2110, né, em 25G, e a entrada também em ST2110 25G. Então, aqui a gente já tem uma
várias opções de placas de input, dando aí uma flexibilidade no sistema muito grande. Como saída, nós temos a opção de quatro saídas em 10G, em fibra. Então, aqui não tem a saída direto para o painel. Ele vai sair com fibra e lá na frente a gente vai utilizar um conversor de fibra, seja o CVT10, enfim, aí dentro das opções que já existem na linha da Novstar. E em 5G, eu tenho esse card, um card de saída com 40G. Então, uma única porta, eu já tenho 4 vezes mais capacidade do que na anterior em 1G, tá? Consequentemente, com isso, vocês já começaram a perceber o que vai trazer de vantagem, né? Em relação ao 5G em relação a 1G. Nesse slide aqui vai ficar bem claro a diferença. Então, no sistema 1G, e percebam que aqui a gente está comparando o Novstar contra a Novstar mesmo, tá? Então, dentro do sistema convencional em 1G, eu precisaria de 4 cabos, né? Sendo que na solução 5G, um único cabo. Então, aqui a gente já vai ter uma economia de cabos muito grande, uma maior facilidade na instalação, porque quanto menos equipamento para gerenciar, são menos pontos críticos também de eventuais problemas, né? Então, aqui a gente já tem uma noção de quais são as diferenças. E é óbvio que essa solução 5G, ela faz muito sentido para telas grandes, né? Se for um sistema pequeno, vou instalar uma tela aí de 6 por 2,5, por 3, por 4, não importa. Posso instalar com 5G? Pode, mas aí vai aquela questão, será que vale a pena? Né? Será que para uma aplicação tão pequena, né, precisaria entrar com uma ferramenta tão poderosa assim? Aí vai do mercado realmente analisar em função dos projetos que cada um tem, né? Então aqui esse slide, para a gente já finalizar essa parte, ele mostra que para alimentar uma tela de 8K, né, de LED, as duas telas são as mesmas, olha, 8K com 1G, 8K com 5G. Então, no caso de 1G, eu vou precisar utilizar 100 cabos de rede, né? No caso da solução 5G, eu utilizo apenas 16. Então, há uma economia geral aí no sistema quando a gente trabalha com 5G. Então, para esse tipo de solução, o 5G é muito mais adequado do que a solução 1G. E a receiver A10S Pro, né, receiver card, que embora nós não comercializemos receiver cards, mas isso faz parte do portfólio da Novstar, e os próprios fabricantes utilizam isso nos seus painéis, né? Então, aqui alguns casos, aqui rapidamente, né, que já tem instalado aí com coax, então o sistema da Mercedes, aí, enfim, tem diversas opções aí, LOL 2022, show nos Estados Unidos, estúdio no Canadá, enfim, tem diversas opções aí já utilizando o sistema coax. E o VMP, né, que é o software com interação intuitiva, que é aquele que a gente falou bastante no início, ele é um software bem mais simples de operar, porque a hora que é conectado a SandCard ao painel, ele já faz uma leitura, ele já vai lá identificar com qual painel está conectado, qual é a receive card, ele já traz os parâmetros e depois a gente monta isso de uma forma rápida. Uma outra vantagem também é que eu não preciso ficar mais em função daqueles retângulos, né, que no sistema anterior precisaria. Aqui é muito mais flexível. E aí fica muito mais tranquilo montar o projeto. Só fazendo um comentário aqui, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem aí no chat, que aí no final a gente responde ou depois a gente manda isso para vocês, tá?
mas até para a gente, que o conteúdo ele é bastante extenso aí, então só não vou abrir para perguntas agora, para a gente não perder o nosso time aí também de 1 hora, mas pode já mandando no chat aí que a nossa equipe já vai recebendo e a gente já vai destrinchando isso, tá bom? Um recurso que eu não poderia deixar de falar é que esse sistema já chega a 240 Hz de taxa, né? Isso, ele tem algumas características, né? Primeiro, que a qualidade do resultado da imagem aumente muito. E segundo, como já tem sido utilizado até na Copa do Mundo recentemente, né? Sistemas em 240 Hz separado em 4 de 60 Hz. Então, o que eles conseguiram fazer? Cada país colocava o conteúdo da propaganda no painel, né? Então, foi um negócio bem interessante. Isso permitiu em função da velocidade da taxa de frequência aí, tá? E aí o Infinity é só aquele sistema que o processador que a Novistar desenvolveu, né? Para telas de alta gama, ok? Agora a gente vai mudar aqui para dar sequência. Nós vamos falar um pouquinho, porque tem bastante coisa nova em relação a cards da Novistar, né, da série H. Então a série H já é uma série bastante difundida aí no mercado, muitas empresas no Brasil já utilizam, desde a H2 até H15 já tem algumas opções aí no mercado, mas H2, H5, H9 são as campeãs aí, né? Então foram desenvolvidas aí algumas placas novas, tá? Então hoje nós temos em produção, né, em linha, o card com 2 HDMI, aqui input, tá, gente? Então entradas, né, input, 2 HDMI 2.0 com 2 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.1, isso já é um card mais antigo, um DisplayPort 1.2, o sistema de áudio, entrada e saída analógico, o protocolo ST2110, um HDMI 2.0 com DisplayPort 1.2 também já era de linha, um 12 de SDI já era de linha, um HDMI 2.0, ainda se utiliza muito VGA na China, então existe um cartão aí com VGA e com vídeo composto, embora nós não trazemos essa placa, tá? Só sob encomenda. As placas óticas, né? O NDI, que é uma placa que a gente tem inclusive em estoque, a placa convencional com 4 HDMIs aí de input, sendo 2 1.3, 2 1.4, a 4 3G SDI, DVI, essa aqui também já está no mercado há algum tempo, e nós temos estoque dela, que é a placa 8K de input, que é um HDMI 2.1 mais um DisplayPort 1.4, fazendo 8K 30 Hz. A placa com 2 RJ/IP, né, para controle de câmeras, e o HD base T. Então, aqui já é um portfólio completo das placas de input para a série H. As placas de saída também têm novidade, né? Além daquela 16RJ45 com 2 fibras de saída e a 20RJ45, nós temos aí a de saída com fibra, 4 OPT, que agora ela ganhou uma nova opção, que é a 4 OPT Enhanced, que ela vem com 8 saídas. Então, seriam 4 saídas independentes, mais 4 backups, tá? Aqui está 2 saídas HDMI 2.0, mas na verdade é uma saída e um loop, né, e um copy, 12G SDI, a 4 HDMI 1.4, a 3G SDI, que essa é uma placa mais recente, depois as placas multiviewer de controle, etc., que isso normalmente já vem no chassi, tá? Pois aqui é só mais ou menos um comparativo aí em termos de capacidade entre os chassis, né? Então, H2
são 2 unidades de rack, até 26 milhões de pixels, chegando até H20, que são 20 unidades de rack, 260 milhões de pixels de capacidade de processamento. Lembrando que o software e o gerenciamento é o mesmo, tá? Só muda realmente a capacidade de cada tela, ok? Seguindo aqui para o próximo, nós temos aqui a TB10, TB20. Bom, o que aconteceu? Quando a Novstar lançou esses produtos, ela lançou como TB1 e TB2. E depois ela mudou isso para TB10 e TB20. Então, TB1 e TB2 não tem mais, né? Acabou. E agora é TB1, é TB10 Plus, TB20 Plus, né? Então, quais são as diferenças em relação ao anterior? Então, primeiro, a TB1, a capacidade é a mesma, tá? 650 mil pixels para todas elas. Tanto a TB1 quanto a TB2, eles utilizavam o sistema Android 5.1, que agora passou para o Android 10, então já deu um upgrade muito grande aí. A versão anterior, ela tinha somente 1 GB de memória RAM e agora passou a ter 2 GB de memória RAM. Então, dobrou a capacidade de memória. A resolução, largura máxima e altura máxima, no caso da TB1 e TB2, que era Full HD, 1920 por 1080, passou a ser 2K, 2048 na largura por 2048 na altura, né? Então, dando maior capacidade de processamento. E o sistema Wi-Fi, que ela tem 2 sistemas, né? O AP e o STA, no caso da anterior, funcionava somente uma ou a outra, e hoje as duas funcionam juntos. Então, se tiver conectado num sistema onde há muita instabilidade, dá para deixar os 2 sistemas Wi-Fi conectados simultaneamente. E a diferença principal aí, além de todas essas vantagens, é que nós tínhamos lá o chassi, que era de plástico, e hoje é de metal. Então, isso quer dizer o quê? Ela suporta uma temperatura muito maior do que quando era de plástico. Perfeito? Então, isso só para esclarecer o mercado, que TB1 e TB2 não existe mais, agora passou a ser TB10 e TB20, ok? Então, e os demais produtos da linha continuam, tá? A TB30, a TB40, TB50, TB60, enfim. Bom, aqui as vantagens, né? A gente o mercado já conhece bem, é um sistema que já tem um player embarcado e é um sistema para atualização remota, né? Como mostra nesse slide aqui, tá bom? A gente não vai entrar muito no detalhe, mas é só para vocês mais ou menos entenderem, para quem ainda não é familiarizado com esta linha, o que ela faz, né? Então, isso permite que a gente tenha, por exemplo, gerenciamento de conteúdo até por nuvem. Então, imagine, por exemplo, eu acho que eu devo ter alguns cenários aqui, ó, em lojas, né? Em redes de lojas, em shoppings, em malls, né? E etc., aonde eu tenho vários displays, né? Vários totens ou vários painéis usando essa tecnologia TB, aonde eu posso trocar o conteúdo, posso fazer aí um acesso remoto a isso tudo, tá? Então, isso é um produto realmente com bastante vantagem. E ela funciona tanto para indoor quanto para outdoor. Feito? Bom, isso posto, agora a gente vai falar o seguinte. A Novstar, através da Pixel.ru, que é uma empresa do grupo, tem desenvolvido aí novos produtos, né? Novas soluções. Então eu vou aproveitar agora, vou mostrar para vocês, nós estamos com alguns equipamentos aqui, então eu vou mostrar para vocês esses equipamentos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a série PD, que é uma série bastante interessante,
de áudio e vídeo sobre IP, tá? Que é um encoder e um decoder. Vamos lá. Na próxima apresentação, a gente vai falar sobre a linha VC e linha VX, tá bom? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a linha VC da Novstar é uma linha mais simples, é uma linha que foi desenvolvida com a relação custo-benefício bastante interessante. Então, são produtos que têm uma capacidade de endereçamento muito boa, né? Nesse caso aqui, eu estou com uma VC6 na mão e ela tem 6 portas de saída RJ45. Então, em termos de capacidade de endereçamento de painel, é exatamente igual a VX600. São 6 portas também. E esse produto aqui agora tem a versão Pro, né? Então, toda a linha agora se tornou Pro. Tanto a linha VC quanto a linha VX. Mas isso depois eu explico melhor como é que funciona, tá? E a linha VC, nós temos um portfólio bastante interessante. Desde a VC2, que tem 2 portas RJ45. Depois nós temos a VC4, com 4 portas RJ45. Nós temos a VC6, que é exatamente essa aqui, com 6 portas. Nós temos a VC10, com 10 portas, que se equivale a VX1000. Aí nós temos a VC16 e a VC24. VC16 com 16 portas em RJ45 e VC24 com 24 portas RJ45. Aí já supera até a linha VX, que a VX não chega a 24 portas. Então essa aqui é a linha VC. Nós temos produtos à pronta entrega, temos produtos já no Brasil e estamos comercializando já esses produtos há um bom tempo de uma excelente qualidade. A linha acima dessa daí é a linha VX, né? Então eu estou aqui com uma VX600 Pro, tá? Então toda a linha VX, a VC e a linha VX, elas se tornaram Pro. Quais são as diferenças? No caso da VX, a gente vai ver depois na apresentação, existe uma capacidade maior de layers, então a linha que não é Pro, ela trabalha com até 3 layers, essa aqui trabalha com até 6 layers. E os inputs já tem HDMI 2.0, que já aceita entrada 4K, ok? Lembrando que a capacidade de saída está diretamente relacionada com a quantidade de portas. Nesse caso aqui, é uma VX600 com 6 portas. Ela não é uma Sendicard de 4K, ok? Mas ela já aceita um sinal de entrada 4K através do HDMI 2.0, tá? Então, essa aqui é uma diferença que a gente precisava falar para vocês, porque há uma certa confusão de informações aí, de capacidade, de equipamento e tal. Então, a linha sem ser Pro, ela foi substituída pela linha que é Pro, tá? Então, o que muda é isso. A capacidade de endereçamento é a mesma, muda para entradas 4K e a quantidade de layers que subiu, tá? No caso da linha de entrada de 3 para 6 layers, chegando aí até 12 layers no caso da VX2000 Pro, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. A série PD, que é aquele encoder-decoder que estávamos falando, esse aqui é um equipamento, olha. É esse aqui, ó, bem pequeno, bem portátil, leve, ok? E aqui, nesse caso, é um modelo de 4K. Existe um modelo também 2K de resolução.
Então, ele já tem aqui todos os protocolos de áudio e a parte de automação, né? Então, um sistema que pode ser automatizado. Ele tem entrada e saída de HDMI, né? Então, eu tenho 2 entradas e 2 saídas de HDMI, com entrada e saída de áudio analógico também, ok? E ele pode ser operado por LAN, né? E tem uma porta OPT também, se eu precisar mandar isso através de fibra, ok? Então, aonde eu vou aplicar esses produtos aqui? Em projetos aonde eu preciso gerenciar diversas telas. Então, eu vou ter aqui o TX, né? O transmissor, e do outro lado, um outro equipamento como esse, como RX, como receptor. Mas no mercado já há outras soluções como essa, é verdade. Só que aonde está a diferença, além da relação custo-benefício? Nós temos um excelente preço com um produto que entrega uma qualidade superior. Esta linha já tem SandyCard também, 2K e 4K. Então eu posso sair daqui com uma imagem em vídeo e entrando lá já numa SandyCard. Então já está preparado para isso. Esse já é um grande diferencial que o mercado não tem. Então eu posso trabalhar tanto com monitores ou videoprojetores, né, utilizando somente esse sistema, ou se eu precisar trabalhar com painel de LED, eu tenho um dispositivo para painel de LED também. Agora vamos voltar lá na apresentação para a gente dar continuidade no nosso bate-papo aqui. Então, como a gente falou inicialmente, né, essa série PD, ele é um sistema que tem aí imagens em relação ao que o mercado já pratica. Então, aqui a questão de latência, né? Então, os pontos que foram desenvolvidos, que foram analisados antes de criar esse produto. Então, os sistemas convencionais têm alta latência, têm baixa qualidade e tem aí uma certa deformação de imagem e muito pouco integrado com outros sistemas, tá? Então, a Pixelhood desenvolveu esse sistema, essa série PD, aonde tem uma qualidade de imagem muito superior e com um índice de latência muito baixo, né? Então, as principais vantagens, zero latência, na verdade não é bem zero, mas é um número assim tão desprezível, né? Então, não tem aqui uma perda de imagem, então a qualidade da imagem ela é muito boa realmente, e ele é totalmente integrado. Então, eu posso integrar com automação, eu posso integrar com painel de LED, eu posso integrar com outros recursos de uma forma muito simples, tá? Então, aqui falando da latência, né? A latência é menor ou igual a 2 milissegundos, ou seja, é nada, né? Então, tanto é que quando a gente faz os testes, quando a gente faz as demonstrações, é impressionante, né? Aquilo que está rodando, por exemplo, no computador, é aquilo que eu já estou vendo no display, tá? Então, nós temos esses produtos já no Brasil. Se tiverem algum projeto, se tiverem alguma demanda, traga para a gente, que a gente já pode, inclusive, dar informações referente ao produto, preço e, eventualmente, até, se precisar, marcarmos demonstrações ou até testes em clientes, aí fazer um POC no cliente e tal, também é possível, tá? E entre em contato com a nossa área comercial, que eles com certeza darão aí o atendimento necessário. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a linha VX. Já estava pulando uma linha importante aqui. Não posso pular essa linha importante aqui, que é a linha VX, né? Que a gente já falou um pouquinho, depois para falar sobre processamento de grande porte. Então, a linha VX, como eu acabei de falar para vocês, é uma linha que já está no mercado há um bom tempo, que o mercado já conhece bem, né? Gosta dessa linha, é um produto que entrega uma qualidade boa, né? Ela é bem aceitável, e ela recebe aí uma alteração passando para Pro. Então, toda a linha que era convencional, agora VX400 Pro, VX600 Pro, VX1000 Pro e a mais recente,
VX2000 Pro. O que muda em relação a essas diferenças, né? Capacidade de portas de endereçamento. Então, a VX400 nós temos 4 portas, a VX600, 6 portas, a VX1000, 10 portas e a VX2000, 20 portas de saída de endereçamento para painel de LED, ok? Então, aqui, ó, a VX1000 Pro, a VX2000 Pro, né? Onde nós temos aqui como inputs um DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0, 4 HDMI 1.3, uma 12G SDI com loop e dois cards de 10G de portas para fibra ótica. E saída, como nós já falamos, né, são 20 saídas, são 20 portas para endereçamento de painel de LED, e ela tem aqui uma saída HDMI 1.3, que é para fazer um monitoramento, como se fosse um multiviewer, tá? Não é tão apurado como na série H, mas já é alguma coisa. E as demais, né? Tanto a VX1000 quanto a VX600 e a VX400, ela tem uma entrada HDMI, 2.0, duas HDMI 1.3, uma 3G SDI e uma porta de fibra, ok? E de saída, aí a capacidade depende de qual modelo, né? 4, 6 ou 10 saídas em portas Ethernet, tendo também aí o HDMI 1.3 para fazer a parte de monitoramento, né? Lembrando que essa linha VX, ela é certificada, então ela tem diversos certificados de aplicação, por exemplo, na Europa, no Canadá, na Coreia, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, ela é um produto certificado e é vendido no mundo inteiro. A diferença é que a linha VC ela não tem todas essas certificações, por isso também que é um pouquinho mais barato, né? Bom, aqui depois, essa apresentação continua falando um pouco mais de capacidades individuais e tal, mas o objetivo, de novo, não é falar sobre produto especificamente, mas dar um overview do que temos hoje. Depois, se vocês precisarem, podemos sim marcar aí um treinamento mais específico sobre determinados produtos, fazer demonstração, enfim. Aí entre em contato com a gente, que a gente vai dar a devida atenção, tá? Bom, falamos bastante aí sobre Novstar, alguma coisa sobre Pixel, e agora a gente vai falar sobre processador de grande porte, né? A Barco lançou já há algum tempo a Ancore 3, que ela derivou aí da E2, né? Que é um produto, que é uma processadora extremamente conhecida no Brasil, onde nós já temos aí um parque instalado muito grande, né? Mais de 100 unidades já instaladas aqui no Brasil, e agora chega a E3. E a E3, com o mesmo conceito da E2, ela entrou com o objetivo de ser desenvolvida no passar do tempo, né? Então, o que a gente vai passar para vocês hoje é como a ferramenta está funcionando agora, em agosto, tá? Porque ela já está muito poderosa, muito diferente do que ela foi no passado. Aqui é só um portfólio do que a Barco tem para oferecer em termos de processamento, né? Então, desde da EX até a Ancore 3, a PDS ainda é um produto que ainda está em linha, ela também tem um equipamento que eles chamam de transcoder aqui, AV over IP, IPMX, né, que é parecido com esse que nós mostramos para vocês. Está vindo aí, já foi lançado o Swift Agent, que é um software que gerencia câmeras, que é muito voltado para estúdio, um produto bem bacana, já com IA integrado, uma solução bem interessante realmente, né? Os cards e as controllers. Bom, aqui a gente vai passar um pouquinho. A Barco, ela é conhecida mundialmente pelas algumas características, né?
Primeiro, é o estado da arte em termos de tecnologia. Então, a Barco, quando ela lança um produto, quando ela põe um produto, é assim o que tem de mais avançado naquele momento. Um outro ponto muito importante para a Barco é maximizar o retorno do investimento, né? O famoso ROI, né? Que isso, para quem é administrador, para quem mexe com as finanças das empresas, fica bem atento a isso, né? Então, ela sempre desenvolve algo pensando no investimento que o cliente já fez. E são sistemas muito confiáveis, sobretudo em sistemas ao vivo, né? Que o ao vivo é o mais complexo, né? O ao vivo você não está aí livre de algum problema, certo? E uma garantia aí de, no futuro, manter aí esse investimento, tá? Então, alguns pontos importantes, né? É o processamento que a Barco utiliza 12 bits no sample de cores 444. Então, aqui uma referência, a diferença entre uma processadora convencional 420 versus Barco 444. Então, embaixo aqui, os níveis de detalhes, né? Quando parece até meio borrado aqui, nessa parte inferior aqui dessa lanterna do carro, enfim. A questão de latência também é muito importante, ela trabalha com um sistema de latência muito baixo. Então, a ideia sempre é ter o melhor possível para atender o mercado. E aí chega a E3 com um sistema mais poderoso, mais rápido e melhor, né? Então, quando a gente fala em preservar o investimento do cliente, esse sistema ele sai com placas, neste momento, utilizando as placas da E2 Gen 2. Ok? Então, para quem já tem uma quantidade grande de equipamentos de E2, pode utilizar as mesmas placas na E3. Ela já é uma processadora 4K, já pronta para o 8K. O sistema de escalonamento é um dos melhores do mundo, que é o sistema chamado Athena, ou Athena, já com Dante integrado, 60 Hz em 444, 12 bits de processamento, com o sistema HDR, com o timecode, ou seja, é um sistema bastante versátil e bastante poderoso. Então, como nós falamos aqui, as placas, tanto de entrada e saída, reutilizando da E2. E os consoles também, né? Tanto a EC30 quanto a EC50, quanto a EC210. Então, você que já é usuário de Barco, você que já tem uma controladora dessa, pode utilizar agora na E3 também. Os pontos principais da E3 são Boundless Canvas. O que é isso? Seria aqui uma tradução literal, um canvas sem fronteiras, né? Ou seja, um canvas sem limites. E cada chassi, ela endereça até 8 saídas independentes em 4K 60 Hz, ok? E em cada saída, até 8 layers para cada saída, mas a gente vai ver que isso já tem algumas novidades. Processamento 12 bits 444, uma latência extremamente baixa e o melhor scaler que o mercado já viu. Então aqui nós temos um exemplo bastante comum, 3 saídas, né, juntas, perfazendo aí 11.520 pixels de largura por 2.160 pixels de altura. Comum isso, certo, gente? Não, nada de novo? Nada de novo. Só que com esse novo sistema, eu posso ter essas saídas, não todas grudadas, mas eu posso ter em locais diferentes, que isso me dá uma flexibilidade muito maior. Depois os layers, endereçamento de layers, etc. Esse outro slide, ele me mostra aqui que eu posso ter até 8 saídas independentes em 4K 60 Hz, com 4 ou 8 layers. Uma outra situação é que o BG ele não precisa ser estático, ele pode estar atrelado a um live, ou seja, a um input que esteja rodando um vídeo lá fazendo o BG. Qual é a vantagem do BG? O BG não ocupa processamento, não ocupa layer, ok? Aqui
diferente do exemplo anterior, eu continuo usando as mesmas 8 saídas, só que numa big tela, né? Numa wide tela, ok? Numa coisa só, né? Então eu tenho um único fundo e depois eu tenho os layers espalhados aí dentro da tela, ok? Há um limite aqui de layer, claro, porque ele dá essa flexibilidade de colocar os layers aonde eu quiser. Depois tem funções aí de split layers, de unmerge, de empréstimo de layers e etc., que transforma a capacidade da E3 realmente um monstro. Porque hoje ela já trabalha com 32 layers mix no total, que eu posso transformar em 64 single layers, também em 4K. Tá? Então eu posso trabalhar ou com 32 ou com 64. Ou um mix deles, tá? Uma parte mix e uma parte em single, que vai aumentar a capacidade do layers. Quando eu faço um unmerge, eu aumento ainda mais a capacidade de layers dentro da minha tela. Tá? Então, de novo, o objetivo não é fazer um treinamento aqui, é mais abordar os pontos principais em termos de recurso. Nessa tela aqui, a gente está dividindo as 8 saídas em 4 telas com 2 saídas em cada um. Então, aqui a separação de layers e etc. Ok? E eu posso ter layers alocado entre uma saída e outra, tá? Que esse é um ponto também bastante importante nesse novo cenário aí da E3, tá? Então ela realmente é bem poderosa, bem flexível. Aqui, nesse slide, a gente vê que eu tenho 2 saídas iniciais aqui, usando 8 layers em 4K 60 Hz, e depois as demais em single saídas, né, em single telas, com um mix de layers aí, uns com 16, outros com 4, enfim. Depende muito de como a gente monta este projeto, tá? Esse aqui é um ponto importante que a gente quer abordar, que são os slots, né? Então, vamos entender o seguinte. Nós temos 7 slots, ok? Na E3. O primeiro slot é o slot de link, que eu posso utilizar ou o slot de link ou um card de input. Depois eu tenho 2 slots, que é o slot 2 e o slot 3, que são fixos para input. Do quarto até o sétimo, ele é flexível. Eu posso ter tanto card de input quanto card de output. E a geração 3 de cards que virão aí no próximo ano, já está previsto, inclusive, além dos cards 8K, um card onde terá 2 inputs e 2 outputs no mesmo card, no mesmo slot. Entendeu? Isso vai ser realmente revolucionário dentro do mercado. Ela já vem com fonte redundante, 2 portas de áudio aqui, Dante, né? O LTC, que a gente já falou, Genlock e tem uma porta de entrada USB-C aí, tá? Então, essa aqui é uma configuração padrão. Rogério, precisa ser assim? Não, eu posso mudar essa configuração. Isso é simplesmente uma configuração padrão. Aqui eu posso, por exemplo, remover o card de link, se eu não estiver utilizando o link, e colocar mais um card de input. Então, neste caso aqui, eu passaria a ter 24 inputs e 4 outputs. Ou posso ter uma situação com 16 inputs, 12 outputs. Enfim, é realmente bastante flexível a forma com que a gente vai gerenciar esse sistema, tá? E esse aqui é o ponto principal da nossa apresentação hoje. A E3, ela já está, o software já está disponível para link de 4 chassis, de 4 unidades, né? Então, eu posso partir de uma unidade onde eu tenho até 20 inputs 4K e 8 outputs 4K, chegando até 64 inputs 4K e 32 outputs 4K. Então, é um sistema bastante flexível, onde o entendimento da Barco foi desenvolver um chassi
que ficasse mais econômico em termos de investimento, né, que é o preço de lista americano, ele é o mesmo da E2 e da E3, né? E não construir um chassi muito grande, onde ficaria muito caro, um investimento muito caro. Então, a ideia é você ter um produto de alta capacidade, lembrando que ela é 8 vezes, que ela equivale a 4 E2, né? Uma E3, em termos de processamento, equivale a 4 E2, e com o Link hoje chegando a 4 unidades, aí se tornou realmente uma processadora poderosíssima. Um outro ponto é referente ao Link, né? Então, o Link hoje é um único card que eu posso ter tanto um cabo tipo copper, né? Que está aqui nesse slide, como fibra, utilizando um GBIC de 100 gigabits, tá? Então, facilita por quê? A relação de investimento, de preço e de dimensão desse cabo. Então, com fibra, eu posso colocar um chassi de E3 aqui e um outro chassi a 20, 30 metros. Tá? Poderia fazer isso? Poderia sem problema nenhum, utilizando a fibra. Ok? Depois aqui, como é que a gente opera a E3, né? Então, a E3 ela é operada através do software Event Master a partir da versão 10.0, disponível tanto para Windows quanto para Mac. Ela já tem aí uns APIs, melhor dizendo, para integrar com Creston, com QSys, com Companion, e internamente ela já tem também que seria um console virtual. Então, dentro do próprio Event Master já tem lá um console virtual, tá? Que é bem bacana também. Aí depois tem a parte de presets, enfim, que a gente pode transformar isso, levar isso mais para frente nos consoles, tá? Aqui, mais ou menos como é que ela funciona, uma comparação entre a E2 e a E3, né? Então, aqui do lado esquerdo nós temos a E3, do lado direito a E2, o conceito mudou bastante, né, de como funciona uma coisa com outra, e aqui uma comparação direta, né? Embora a E2 tenha mais cards, mas ela já tem, por exemplo, 2 cards para Link, ao invés de um só, e esses cards só pode ser utilizado para Link, e embora eu tenha aqui uma quantidade maior de cards, tanto de input quanto output, a quantidade de conexões simultâneas é muito menor. Que enquanto nos cards, o mesmo card da geração Gen 2, da E2, na E2 eu só consigo ter, por exemplo, 2 inputs 4K 60 Hz simultâneo. Na E3 eu tenho 4. Então, dobra a capacidade. E a saída, a mesma coisa, tá? Então, isso para desmistificar um pouquinho aquela questão de tem menos slots e não sei o quê, a capacidade é menor. Não, não é menor. Ela realmente, a capacidade é bem poderosa. E tem um recurso também na saída, eu posso sair com um 4K e jogar isso num splitter aí de mercado e passar a ter 4 Full HD de saída. E o software vai gerenciar essas 4 saídas uma diferente da outra, tá? Então ele consegue administrar isso. Então, de novo, eu pego uma saída 4K, jogo num splitter e transformo aquela saída 4K em 4 telas Full HD. E o sistema vai gerenciar isso. Eu posso jogar inputs diferentes em cada uma delas, tá bom? Então, realmente transforma o sistema num sistema bastante poderoso. O Link a gente já falou. Aqui, esse slide, aqui eles mostram todo o processamento em termos de desenvolvimento do software, né? Então, a primeira release da versão 10.0 aconteceu no dia 29 de agosto do ano passado, de 2025, e hoje nós estamos aqui com a última versão, que é a 10.2.0, que foi lançada em junho deste ano. Já existe a versão 10.3.0 beta, que está previsto aí para sair agora em agosto.
né? Já deve estar no forno aí, daqui a pouquinho já vai ter essa versão também. E nessa versão, ela vai ter mais funções ainda que faz parte do desenvolvimento da Barco. Lembrando que essas atualizações, elas são gratuitas. Depois aqui eles vão mostrar o que, né, toda a parte de desenvolvimento, a diferença entre as versões anteriores para as versões atuais, né? Então, para vocês terem uma ideia, ó, a versão 10.2 já tem toda essa parte aqui de desenvolvimento novo, ó. Então, ela já tem aqui o link para 4, ela tem aqui o AUX e Multivir no AUX, ela tem aqui os testes de link, o timecode, os clocks, que são os relógios. Uma coisa que eu não falei para vocês que é importante, ela já está fazendo 8K por 1K nos inputs DisplayPort, tá? Isso já está funcionando, isso já está ok. Então, ou seja, tem muita coisa nova. Baixem o software aí no site da Barco, é gratuito. Ele tem um simulador dentro do software que dá para vocês brincarem bastante, inclusive mudando aí as placas, as configurações de placas e etc. E se precisar alguma informação, a gente está à disposição. Muito bem. Estamos aqui finalizando a nossa apresentação. Eu quero agradecer aqui mais de 100 pessoas conectadas com a gente nessa live, nesta quinta-feira. Muito, muito obrigado. Isso mostra realmente que a gente está no caminho certo, que a gente está trazendo informações e conteúdos de qualidade para vocês e nos ajude a continuar dessa forma. Então, muito obrigado por participar desse conteúdo com a gente, né? O conteúdo estará disponível a partir de amanhã no YouTube da Light Vision, tá? Então, fiquem à vontade em acessar lá. Para quem não teve oportunidade de ver ou quiser rever esse material, ele vai estar lá na íntegra. Então, vocês podem assistir isso tantas e quantas vezes forem necessárias. E não esqueçam, né, de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar os nossos conteúdos, ativar os sininhos aí onde tiver que ativar, para continuar recebendo aí o nosso material. O nosso muito obrigado mesmo por participarem, e em breve teremos aí novas apresentações, novas informações. Obrigado, um bom final de semana a todos e até a próxima.